Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, Vamos iniciar mais uma videoaula para os alunos do oitavo ano da escola Jaderlândia. Lembrando que esta aula serve tanto para os alunos do oitavo ano da tarde quanto da noite. É uma aula produzida em parceria entre o professor Rosemildo Lima, professor do turno da tarde, e o professor Orlando Júnior, professor do turno da manhã. O assunto que nós vamos abordar é tratar sobre as características da população brasileira e falar um pouco dos setores econômicos e como se distribui a população entre esses setores. Vamos à aula. Bom, primeiro vamos tratar de alguns aspectos demográficos importantes sobre o Brasil. De acordo com a projeção do IBGE, para quem não sabe ou para quem não lembra, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão do governo encarregado de fazer e lançar os dados estatísticos sobre a população brasileira. Então, de acordo com o IBGE, atualmente somos mais ou menos 212 milhões de habitantes que vivem no Brasil, tá certo? Uma outra característica importante da população brasileira é que é uma população que se distribui de forma irregular pelo território, ou seja, nós não estamos bem distribuídos. Há regiões de grande concentração, há regiões de menor concentração da população. Vamos acompanhar esse gráfico aqui, que é um gráfico de população que distribui-se em população total e população masculina e população feminina. De 2000, ele vai de 2000 com uma projeção até 2030. Percebam que a população total do Brasil ela vem aumentando em determinado período mais acelerada, né? a partir a partir de 2015, 2018, 2020, você já vê que a população ela vai crescer, mas vai crescer num ritmo mais desacelerado. A linha vermelha indica a população total, a linha verde indica a população masculina e a linha laranja indica a população feminina. Reparem que a população feminina é maior do que a população masculina. Isso no Brasil. E esse mapa aqui mostra a distribuição da população. A gente percebe que a maior parte da população brasileira tende a se concentrar no litoral brasileiro e em algumas regiões, destacadamente aqui na região sudeste do Brasil. Os fatores que explicam essa concentração são os fatores históricos, como a gente viu na aula anterior, ligado ao nosso processo de colonização e ocupação do território que se deu pelo litoral, e por fatores econômicos, pois a maior parte das grandes metrópoles brasileiras estão concentradas no litoral. E no sudeste, porque é a região, do ponto de vista econômico, mais dinâmica do Brasil. Né? Vamos adiante. Vamos trabalhar agora alguns conceitos demográficos, importantes para a gente compreender a dinâmica da população de um país ou mesmo do mundo. População absoluta nada mais é do que o número total de habitantes que vivem em um determinado lugar. Nesse gráfico aqui você vê a população absoluta de alguns países. Tá? A China é o país mais populoso do mundo, depois vem Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e o Brasil. Perceba que o Brasil figura entre as maiores populações do mundo, ou seja, as maiores populações absolutas. Resumindo, população absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. Densidade demográfica ou população relativa, que eu também posso chamar de povoamento. O que é a densidade demográfica ou população relativa? É a população, eu pego a população total, que é a população absoluta, e divido pela área ocupada por essa população. O resultado dessa divisão vai me dar o número de habitantes por quilômetros quadrados, que é o que eu chamo de população absoluta. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente. Por exemplo, em algumas partes do território brasileiro eu tenho uma grande concentração populacional por área, isso quer dizer que eu tenho uma população relativa alta, mas se você vem para cá, para o norte, por exemplo, do Brasil, você já vai encontrar uma menor concentração populacional. Então eu vou ter uma área muito grande com uma população relativamente pequena. Então, por exemplo, enquanto aqui em algumas partes do sul e sudeste
a densidade demográfica ultrapassa os 100 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui na região norte do Brasil, por exemplo, a população não chega em algumas localidades, a 2 habitantes por quilômetros quadrados. O Brasil como um todo, a densidade demográfica é de apenas 25 habitantes por quilômetro quadrado, porque, embora tenhamos uma população grande, o território brasileiro é muito extenso. Tá? Isso faz com que nós tenhamos uma população relativa baixa, ao contrário de alguns países, por exemplo, como o Japão, que ultrapassa os 200 habitantes por quilômetros quadrados. Então, isso é o que a gente chama de população relativa. População absoluta dividida pela área ocupada. Recenseamento. O que é o recenseamento? Também conhecido como censo demográfico. Corresponde a uma coleta periódica de dados estatísticos dos habitantes de um determinado local. O censo é uma grande pesquisa nacional que é feita periodicamente, no caso brasileiro, a cada 10 anos. O último censo demográfico do Brasil foi realizado em 2010. Isso quer dizer que em 2020 nós teríamos um outro censo. Porém, por conta da pandemia, o censo foi transferido para este ano de 2021. Então, o censo é uma grande pesquisa sobre a população, né? Recenseadores, que são pessoas contratadas pelo IBGE, vão de casa em casa coletando informações sobre a população. Quais são essas informações? Número de pessoas que habitam, idade, se está estudando, se não está estudando, até que série estudou, renda. Então, todas essas informações dão um panorama do conjunto da população brasileira, o que ajuda e auxilia os governos a desenvolverem políticas públicas para atender determinados grupos sociais, tá certo? O outro conceito importante é taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Taxa de natalidade representa o número de pessoas nascidas vivas em um determinado período. Taxa de mortalidade representa o número de óbitos, ou pessoas que morreram em determinado período. Como vocês podem observar aqui no gráfico, de 1945, né, eu tenho uma elevada taxa de natalidade, e repare que ao longo dos anos essa taxa de natalidade ela vem caindo. Nós estamos mais ou menos aqui, nesse período. Então, a taxa de natalidade vem caindo no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que o número de nascimento vem diminuindo a cada ano. Enquanto a taxa de mortalidade ela cai em um determinado período, de 45 até 65, até 95 ela vem caindo, depois ela se estabiliza, né? A queda da mortalidade indica que a população está vivendo mais, ok? Vamos adiante. E outro conceito importante é o conceito de crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. O que é o crescimento vegetativo? Nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu pego o número de pessoas que nasceram, diminuo, subtraio, né, do número de pessoas que morreram. Né? O resultado vai ser o que eu chamo de crescimento vegetativo. Acompanhem aqui no gráfico o crescimento vegetativo do Brasil entre 1960 a 2020. Repare que aqui, em 1950, a natalidade é muito alta, né? E a mortalidade também é alta, mas a natalidade é bem maior. Isso indica que eu tenho um crescimento vegetativo muito alto. Repare que ao longo dos anos, 1960, 1970, o que vem acontecendo com a natalidade? Ela vem diminuindo. Aquilo que eu falei anteriormente. O número de crianças vem diminuindo cada vez mais. O número de nascimento vem diminuindo cada vez mais no Brasil. A mortalidade começa a cair também por conta de alguns fatores, como melhoria das condições de vida, né? E chega um ponto que, olha, a diferença entre elas vem diminuindo. Vem diminuindo. Repare aqui, vem diminuindo. Isso significa o quê? Que o crescimento vegetativo no Brasil vem desacelerando, ou seja, a população continua crescendo, mas ela cresce num ritmo bem menor do que crescia, por exemplo, lá em 1950, onde houve um grande crescimento da população brasileira, porque a natalidade era muito elevada. Com a queda da natalidade,
e a estabilização da mortalidade, o que é que acontece? A população continua crescendo, mas cresce no ritmo bem menor do que anteriormente, tá certo? O que explica a queda do crescimento vegetativo no Brasil? Isso se explica principalmente porque hoje a maior parte das pessoas vivem em cidades e o custo de criação do filho em cidades é muito elevado. Isso faz com que as famílias pensem 2, 3 vezes antes de ter mais um filho, certo? O acesso a métodos contraceptivos ou anticoncepcionais se tornou mais comum, né? E debater essas questões também se tornou rotineira e comum. Então, eu tendo acesso a medicamentos, eu posso prevenir uma gravidez. O trabalho feminino também. Hoje, cada vez mais, a gente vê a mulher no mercado de trabalho. Não é mais aquela mulher lá de 1950, onde grande parte viviam para o lar, viviam em casa. Hoje a mulher está no mercado de trabalho, conquistando seu espaço cada vez mais. Isso também vai impactar na diminuição do número de filhos. Tá? E o acesso a tratamentos médicos também, que faz com que a mulher planeje melhor a sua família. Certo? Vamos adiante. Taxa de fecundidade, que também está ligada ao número de filhos. Né? O que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher em idade de procriação. Por exemplo, lá em 1960, cada mulher no Brasil tinha em média 6 filhos. Repare que de 1960 para cá, o que vem acontecendo? O número de filhos por mulheres no Brasil vem diminuindo. Isso quer dizer que a taxa de fecundidade brasileira vem diminuindo. Isso vai impactar sobre a população. Ou seja, isso vai contribuir para que a população não cresça tão rapidamente como crescia no passado. Ok? E os fatores que fazem com que a taxa de fecundidade diminua têm a ver com a urbanização, como a gente falou, vivendo em cidades, mais informação, mais acesso à prevenção, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, a mulher pensando na sua carreira primeiramente, pensando em se estabilizar economicamente para depois ter filhos, né, a elevação do nível educacional. Hoje, as mulheres estão em peso nas universidades, nas faculdades, nas escolas. Então, tudo isso aumenta o nível de informação, não só das mulheres, como dos homens também. Né? E a informação traz com ela a possibilidade de você se prevenir, de você planejar melhor a sua família. E os métodos contraceptivos que se tornaram bastante comuns entre as mulheres, que podem optar por uma diversidade muito grande e assim prevenir a gravidez, tá certo? Então aqui você vê como a taxa de fecundidade brasileira ela vem diminuindo ano após ano. Outro conceito é mortalidade, de respeito à mortalidade infantil e expectativa de vida. Tanto a mortalidade infantil quanto a expectativa de vida são dois fatores que estão ligados diretamente à saúde da população. O que é a mortalidade infantil? É o número de crianças que morrem antes de completar um ano. Por que um ano? Porque de 0 a 1 ano é o período em que a criança precisa de maiores cuidados, de maiores atenções. Né? Isso como, por exemplo, acesso a medicamentos, a tratamento, ambientes adequados. Então, quanto mais pobre é um país, maiores vão ser as dificuldades das famílias. Consequentemente, a mortalidade infantil tende a ser maior nos países mais pobres e tende a ser menor nos países mais ricos. Né? Observem aqui que ao longo dos anos no Brasil, o que vem acontecendo? A mortalidade, pegando de 2000 até 2016, a mortalidade ela vem diminuindo. Só que de 2015 para 2016 a gente vê um leve aumento da mortalidade infantil no Brasil. Por quê? Porque a partir desse período o Brasil começa a entrar numa crise econômica. Quando há crises, o que é que acontece? Há um empobrecimento da população. E essa população empobrecendo, isso vai impactar na mortalidade. Principalmente na parte mais fraca da sociedade, né, mais vulnerável, vamos dizer assim, que são as crianças. Tá? Então, à medida que aumenta a pobreza, aumenta também a taxa de mortalidade infantil. Mas no caso do Brasil ela vem diminuindo. Expectativa de vida. A expectativa de vida corresponde à quantidade de anos que se vive em média em um determinado lugar, em um determinado país. Por exemplo, vejam aqui, em 1940, a média de vida do brasileiro era de apenas 45 anos de idade. Repare o que vem acontecendo ao longo dos anos. Né?
a média de vida do brasileiro vem aumentando. Por quê? Porque o brasileiro vem vivendo mais? Por vários fatores. A própria urbanização, que traz com ela saneamento, mesmo que sejam precários ainda no Brasil, mas houve uma melhoria do saneamento. Saneamento tem a ver com saúde, né? O acesso a medicamento, a ampliação do sistema médico hospitalar, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas passem a viver mais. Então, ao longo dos anos, a média da expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Óbvio que nós ainda estamos bem abaixo, um pouco abaixo dos países mais desenvolvidos, né? Geralmente, nos países desenvolvidos, a média chega a ultrapassar 80 anos, como é o caso do Japão, que tem uma das populações que mais vivem no mundo, né? Em decorrência de vários fatores, né? Os fatores sociais, os fatores econômicos, a questão ligada à saúde, à alimentação, tudo isso influencia na expectativa de vida de um país. Um outro conceito fundamental é o conceito de pirâmide etária. A pirâmide etária é fundamental para a gente entender e estudar a população de um país. Sobre isso eu vou colocar um link específico para vocês lá no nosso grupo, tá? Lá no grupo de estudos, né? Mas vamos entender um pouquinho aqui. Primeira coisa é entender o que é a estrutura etária, né? A população de um país ela se distribui em faixas etárias, que a gente pode dividir da seguinte forma. De 0 a 19 anos eu chamo de população jovem, de 20 a 59 anos, população adulta, e de mais de 59 anos é o que eu considero população idosa, tá certo? Eu também distribuo por sexo, masculino e feminino, certo? Então, o que é uma pirâmide etária? É um gráfico que distribui essa população por faixa de idade. E a partir dele eu posso ter algumas análises sobre a população de determinado país. Por exemplo, a base informa a natalidade. A base é aqui, ó. Então, a base da pirâmide informa sobre natalidade. Se a base for mais larga que o restante da pirâmide, não tenham dúvida, é um país que tem uma natalidade alta, porque é muito elevado o número de jovens. Se o topo da pirâmide for muito estreito, como essa daqui, onde está concentrada a população idosa, o que é que eu percebo? Que um grande contingente da população não está atingindo a fase idosa. Isso significa uma baixa expectativa de vida. E o meio da pirâmide é onde estão os adultos. Os adultos fazem parte daquilo que a gente chama de PEA, população economicamente ativa, aquela população apta ao trabalho. O lado direito representa as mulheres e o lado esquerdo representa a população de homens de um determinado país. Vamos ver especificamente o caso da pirâmide etária brasileira, em 3 períodos históricos distintos, 1950, 1980 e 2010. Reparem que, olhando só para a base, atentem só para a base, em 1950, 41% da população era constituída de jovens. Em 1980, 38% e 2010, 24%. O que é que a gente percebe? Que a base da pirâmide ela vem estreitando. Isso significa que vem diminuindo o número de jovens, que significa que a natalidade diminuiu no Brasil. O número de adultos aumentou, né? Hoje a maior parte da população brasileira é constituída por uma população adulta. E olhando para o topo, onde estão os idosos, onde eu observo a expectativa de vida, o que é que a gente percebe? Que de 1950 a 2010, o número de idosos no Brasil quase que triplicou. Isso significa que aumentou a expectativa de vida do brasileiro, ou seja, o brasileiro está vivendo mais. E, entrando ainda no assunto referente à população, mas destacando principalmente a formação étnica da população brasileira, né? O que é a formação étnica? É como se formou o povo brasileiro. Quais são as características do povo brasileiro? E quando eu estou falando de características étnicas, eu estou falando de características físicas, que é a nossa aparência, que a gente chama de fenótipo, e culturais, que são as nossas características culturais. Então, do ponto de vista da formação da população brasileira, nós podemos afirmar que o brasileiro ele é miscigenado. O que é isso? O que é
miscigenação. Miscigenação é a mistura étnica de diversos povos, ou seja, o brasileiro, a população brasileira, ela se formou a partir da mistura de diversos povos. Entre os principais estão os índios, que era a população nativa, que já vivia aqui nesse espaço antes da chegada dos portugueses, os brancos, que foram os portugueses colonizadores, né? E os negros, que foram os escravizados africanos, que foram trazidos para o Brasil. Posteriormente chegaram os asiáticos. A partir desses grupos foram se formando a população brasileira, que é uma população que a gente pode considerar uma população mestiça, né? Inicialmente o mulato, que era a mistura do branco com o negro, o caboclo, a mistura do branco com o índio, o cafuso, a mistura do índio com o negro, e o ainokô, do branco mais o japonês. Então reparem que na base da nossa formação, né, para a gente entender a população brasileira, a gente precisa entender a história. E a história nos indica que a nossa formação ela se dá por miscigenação. Ok? E aí a gente percebe aqui, de acordo com o IBGE, né, a população branca representa 42,7% da população, a população preta 9,4%, e a maior parte da população brasileira é uma população parda, que é uma população mestiça, né, onde você percebe traços diferentes em uma única pessoa, tá certo? Então, essa diversidade se reflete em aspectos culturais, como a língua oficial do país, que é o português, a herança do colonizador, que foi uma imposição, né? Mas possui várias, por exemplo, várias palavras de origem indígena, várias palavras de origem africanas que fazem parte da língua brasileira. Então, isso mostra esse processo de miscigenação. A gente percebe também na religião, na culinária, na música, nas artes, em todos os cantos da cultura brasileira nós percebemos essa composição miscigenada, ok? E um outro assunto abordado nesse segundo período são os setores da economia e a PEA. Então vamos lá. A economia de um país, de qualquer país do mundo, se divide em 3 setores. O primário, que é o setor que corresponde às atividades agrárias, como agricultura, pecuária, caça, pesca, extrativismo. O secundário, que é o setor que está ligado à indústria de transformação, produção de energia, construção civil, obras de uma forma geral, tá certo? Por exemplo, montadoras de automóveis, fábricas de calçado, tudo isso fazem parte dos trabalhadores que estão ligados a esse tipo de atividade e fazem parte do setor secundário. E o setor terciário já é o setor que está ligado ao comércio, ao transporte, à saúde, à educação, aos serviços de uma forma geral. O detalhe é que o setor terciário ele se divide em setor terciário formal, que são aqueles trabalhadores que estão vinculados a uma atividade com carteira de trabalho assinada, né? E os trabalhadores do setor terciário informais, que são aqueles que trabalham por conta própria, como ambulantes, como reparadores de carros, né, que são pessoas que estão ligadas ao setor terciário informal, que estão na informalidade, não possuem nenhum vínculo empregatício, não possuem carteira de trabalho assinada. É interessante que, à medida que aumenta o desemprego no país, aumenta o número de trabalhadores no setor terciário informal. Né? Por quê? Porque os trabalhadores buscam uma alternativa de sobrevivência e de ganhar dinheiro, e a alternativa que se encontra é a informalidade. Então, esses são os 3 setores da economia. A população economicamente ativa, ela se distribui por esses 3 setores. Lembrando que a população economicamente ativa é aquela população que está apta ao trabalho, a população adulta, correto? Aqui vemos as atividades econômicas no Brasil e a distribuição da PEA. Repare que 67% da população brasileira está no setor de serviços. O setor de serviços é o setor terciário, tá? 27% constitui de trabalhadores nas indústrias e 6% na agropecuária, tá certo? Então, a ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito às atividades econômicas, certo? O Brasil desenvolve em seu território a atividade dos setores primários, secundários e terciários, como a gente já falou. Todos os países do mundo, os setores são esses, né?
Aí isso vai variar o número de trabalhador em cada setor, ok? Quanto mais moderno é um país, quanto mais desenvolvido é um país, menor é a quantidade de trabalhadores, por exemplo, no setor primário, porque muitos deles já foram substituídos por máquinas, tratores, enfim, certo? População economicamente ativa é o conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. É aquilo que eu falei, aquela população apta ao trabalho. Ah, eu tô desempregado. Eu faço parte da população economicamente ativa? Faço. Eu estou desempregado, mas eu sou apto. Só não faz parte da população economicamente ativa aqueles que ou ainda não podem exercer nenhuma atividade remunerada como crianças, ou que já saíram do setor, como por exemplo os idosos que já são aposentados. Correto? Então esses são os setores da economia e assim está distribuída a população economicamente ativa do Brasil. A maior parte se concentra no setor de serviços, ou seja, no setor terciário, e uma parcela significativa no setor terciário informal. Bem, essa foi a aula sobre população brasileira. Espero que tenham gostado, aproveitem e até a próxima. Tchau.